Boa noite a todos, que a graça de Cristo seja conosco, hoje e sempre. Louvamos a Deus por essa noite, por esse dia, pelo convite, pastor Luiz Sérgio. Como Deus é bom, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele faz milagre todo dia. E Ele realmente fez um milagre. E nós, estamos aqui na luta, lá na CIB, como nós chamamos carinhosamente, e tem nos aturado lá durante alguns anos, já para 22 e alguma coisa. Esse ano eu completei meus 25 de ministério. Nos sentimos muito honrados por sermos escolhidos dos irmãos para esse dia, para esse momento que a igreja está vivendo e pode realizar esse congresso para a glória de Deus. E pensar num tema tão especial de adoração, adoradores avivados. Nós sabemos, temos aprendido ao longo da caminhada e temos trabalhado lá na nossa igreja há alguns anos a visão com propósito. A adoração está no coração de Deus. Nós somos chamados para sermos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus declarou isto. Então é verdade e precisamos trabalhar isso diariamente. É o grande desafio nosso, sermos adoradores que adoramos o Pai em espírito e em verdade. Adoração sem coração quebrantado, arrependido, não é adoração em espírito e em verdade, é adoração na carne. Deus jamais rejeita um coração arrependido. Eu quero compartilhar com os irmãos em Joel capítulo 1. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Que Deus possa estar abençoando o nosso entendimento para com a sua palavra. Quando a adoração faz sentido para Deus, o texto mostra a calamidade vivida agora durante o ministério do profeta Joel, a invasão de gafanhotos. O texto aqui fala de 4 tipos, de gafanhotos e o estrago que eles fizeram
naquele período, na lavoura do povo de Judá. E como eles, agora estavam vivenciando. O que pensamos em relação a esse texto, a esse quadro, a esse contexto, a nossa vida, o nosso contexto? À luz do tema, que busca um avivamento, uma vida avivada, um ministério avivado, pensamos que há alguns pontos importantes para nós refletirmos para a nossa caminhada ministerial. E na busca de nós adorarmos a Deus como Ele pede, como Ele manda, porque Deus, Ele manda, Ele ordena. À luz da história dos avivamentos, de que sempre alguém foi despertado por Deus para estar sensível à realidade do mundo, assim na Europa, assim na América, assim em várias partes do mundo. Os grandes avivamentos, eles aconteceram quando Deus trabalhou na vida de uma pessoa que passou para outra e para outra, e houve então um despertamento, uma sensibilidade, um reconhecimento da real situação. Creio que nós, como igreja, nesse tempo, também precisamos estar muito conscientes da nossa realidade, da real situação. E creio que não está tão diferente do tempo que a Bíblia aqui diz para nós de Joel. E talvez você ache estranho, mas que situação, né? Eu estou vivendo bem, eu tenho um bom trabalho, eu estou estudando e fazendo o curso que eu que desejava fazer, eu estou fazendo, já estou terminando esse ano. Eu já construí tal e tal coisa, adquiri isso e aquilo. Estou cuidando da minha família está desenvolvendo. Mas há uma coisa que Jesus falou, que a Bíblia diz para nós, que o mundo jaz no maligno. E há então uma coisa chamada pecado nesse mundo. Há um mal imenso que tem destruído a vida de muitos e muitos. E nós estamos caminhando nesse meio, nós caminhamos nesse mundo. E nosso grande desafio é caminhar nesse mundo pensando naquelas garças que vemos ali quando vamos para Niterói, e elas estão no meio daquela lama, tirando o seu sustento. Mas interessante que elas não se sujam. Elas pousam ali naquela lama do mangue, tiram o sustento, depois voam, e elas continuam branquinhas, bonitas e limpinhas. Nós estamos caminhando nesse mundo de lama, de perversidade, de violência, como todos têm acompanhado através dos meios de comunicações. A apreensão que muitos pais, nós, os pais, passamos quando os filhos vão trabalhar e até eles voltar, eles vão para a faculdade, até eles voltarem, até nós vemos, sentimos eles em casa, nós estamos sempre numa expectativa, mesmo confiando plenamente em Deus e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus age de uma forma, meus irmãos, extraordinária, que só Ele pode agir, só Ele age dessa forma, soberana. Ele faz coisas que nós temos dificuldade de entender. Nós sabemos que é a mão de Deus. E coisas assim incríveis. E na minha caminhada com os irmãos lá, alguém disse que eu era para fazer um livro de história, porque de vez em quando eu saio com alguma história na caminhada. Mas há um tempo atrás nós visitamos a nossa cunhada, lá no interior, ela é irmã da minha esposa, a mais velha, e ela estava reclamando com muita dor na lombar
nas pernas. E nós fomos embora. Depois nós voltamos lá e perguntamos a ela, você já melhorou da sua dor na coluna, na lombar? Ela disse, melhorei. E aí contou como ela melhorou. Ela tinha ido no médico, tomado remédio, não tinha melhorado. Mas ela andando ali no centro de Itaperuna, um ciclista veio e deu uma batida nela. Ela caiu, foi socorrida. E as dores foram embora. Sarou a mulher. Ou seja, o atropelamento botou no lugar aquilo que o médico não conseguiu colocar. E nem os remédios. E aí nós brincamos, sorrimos, né? E dizemos, bendito, né, o ciclista que atropelou a Salima, irmã da Rosinda. Deus agindo. Há muito tempo atrás, lá na igreja, a mãe do Dandinho, que está com a gente cantando aqui, que é a irmã Maria, era a nossa zeladora lá durante 12 anos. E ela machucou o pé. O dedo dela não sarava, a unha ali, sempre unha encravada. Vocês conhecem unha encravada? As mulheres conhecem bastante isso, né? E então ela lutava com aquele dedo, com aquela unha. Ia ao médico, ia lá na manicure, tentava resolver, mas de vez em quando colocava um sapato mais apertado, vinham os problemas, inflamação e dor. Até que um dia, meus irmãos, entrou um rato lá na igreja e ela estava lá. E então ela encarou o rato. Encostou o rato no canto, pegou uma vassoura e foi para cima do rato. O rato, ele se levantou e veio e agarrou aonde? No dedo com a unha inflamada. E aí ela saiu correndo, né? Foi socorrida, foi lá no hospital, tomou injeções. Em suma, menos de um mês, o dedo ficou curado, nunca mais teve problema. Deus age da forma que Ele quer agir, Ele é soberano. Aí você vai dizer, mas pastor, que negócio é esse? Olha, meus irmãos, eu só sei que tudo é do Senhor. Nossa vida é do Senhor. E se nós fôssemos continuar aqui algumas histórias, né, nós íamos longe e deixaríamos o texto, mas essas histórias, elas vêm aqui, penso, nos reafirmar o controle do Senhor sobre a nossa vida. Nós somos do Senhor, nós vivemos, nascemos para Ele. A Bíblia diz que ninguém morre, não é para si, e nem ninguém vive para si. Se morremos ou vivemos, somos do Senhor. E então penso que nós devemos ter essa consciência e trabalhar isso todos os dias, tudo seja para a glória do Senhor, a nossa vida, o nosso ministério. Adoração, então, é viver para o Senhor. Adoração é fazer tudo para a glória de Deus. Adoração é dedicar tudo para a glória de Deus. Adoração, eu tenho falado que é fazer tudo de bom para o Senhor. Tudo que nós fizemos de bom vai adorar ao Senhor, vai glorificar o Senhor. Nossa vida é colocada dessa forma. E ao olharmos para esse mundo, para os seus grandes desafios, para nosso grande desafio como servos de Deus, como adoradores que estão, não é, trabalhando essa adoração em espírito e em verdade. Quando eu digo trabalhando essa adoração, é acordando, é indo para o trabalho, é indo para a escola, é voltando, é interagindo, é indo lá no futebol, é indo ao cinema, é indo à praia com a família, à piscina, indo de férias. Aonde nós formos, nós estamos indo. E a Bíblia diz, Jesus, em indo então anunciai, em indo pregai e fazei discípulos. Então, em indo a qualquer lugar aonde nós precisarmos ir, vamos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E vamos fazer então tudo de bom,
porque Deus vai se alegrar. E creio que para nós caminharmos nessa direção, nós precisamos então lembrarmos e motivarmos da melhor forma que haja realmente uma conversão genuína, porque a nossa adoração faz sentido para Deus quando existe uma conversão genuína. O texto, ele fala da calamidade, daquela situação caótica, mas no capítulo 2 nós começamos agora a ouvir a palavra do profeta que vai acenar na direção do agir do Senhor. Deus permite situações as mais difíceis, as mais variadas na nossa caminhada. E no momento que as coisas acontecem, nós muitas vezes somos paralisados. E surge então, na nossa mente, uma grande interrogação, somente uma interrogação. Ontem, quando nós terminávamos o nosso culto de quinta-feira da restituição, lá nós chamamos quinta-feira da restituição, chegou a notícia de que 2 casais, um casal foi membro até recentemente lá, e agora foi lá para a PIB, pulou lá para a PIB, não sei porquê, mas pulou, né? Saiu da CIB e pulou para a PIB, né? Eu não sei porquê, mas acontecem essas coisas, né? Então, mas continuam amados, queridos nossos, estão lá. No sábado estiveram conosco na nossa festa da roça. E esses 2 casais são 2 irmãs, ou não são 2 irmãos, são 2 irmãos em Cristo, né? Mas são muito ligados. E eles estavam aí na região dos lagos, parece que estavam voltando, né, da região dos lagos. Estava indo. E aí, próximo a São Pedro de Aldeia, houve uma colisão, um acidente. Em suma, ele está com as 2 pernas engessadas hoje, lá no Hospital do Bombeiro, ele é bombeiro, lá no Rio. A esposa está ainda no hospital em Araruama, muito mal. Pedimos que os irmãos orem pela Gabriela. O quadro dela é muito delicado, muito grave. Teve traumatismo craniano e uma série de outras situações. A irmã dela, casada com o Anderson, que chamam de Cabral, está no Hospital Itaboraí, também teve fraturas aqui no rosto, muitas fraturas, e necessita de muitos cuidados. E o Anderson se feriu menos, né, que eu soube, cortou o queixo e mais alguma coisinha, um arranhão. O carro acabou e estão nessa situação. E nós, então, quando terminou, que os irmãos iriam começar a ensaiar, veio a notícia, nós paramos, demos as mãos, oramos por eles. E aí, então, vem essa interrogação. Nós ficamos paralisados, porque até domingo estava tudo bem. Tudo bem. No sábado eles estiveram na nossa igreja, na festa da roça, teve o touro mecânico, e teve muitas outras coisas, brincadeiras, o pessoal se divertiu a beça, né? E a partir de ontem à noite, eles agora estão nessa nova situação. Nossa vida é do Senhor, é para o Senhor. Mas Deus permite situações dessa natureza e tantas outras, que cada um tem a sua experiência grandiosa. Cada família vive. A igreja é uma grande família, não é? Composta de famílias. A nossa adoração faz sentido quando, então, nós temos essa consciência. Ela existe quando realmente existe uma conversão genuína. Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Agora, né, já passamos do último tempo, agora estamos na prorrogação. Sua decisão de arrependimento não pode esperar. Versículo 13, aqui do capítulo 2, diz, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Uma chamada pessoal ao arrependimento procede do coração.
uma profunda mudança interior. Não há aqui espaço para religião aparente, mas sim um profundo compromisso com Deus, de mudança interior de vida. Uma conversão genuína é um arrependimento verdadeiro. E o coração na mentalidade hebraica incluía tanto o emocional quanto o racional. Nós precisamos, né, estar atentando para essa realidade de viver a essência do cristianismo. E a essência do cristianismo é relacionamento. Relacionamento. Eu sou de um tempo que, quando criança, alguns irmãos respeitosos levavam um porrete para a sessão. Ô, troço danado, tal de sessão, né? Assembleia, sessão. E levava e colocava assim, encostado no banco. Eu lembro de um tio meu, que colocava aquele porretão aqui assim. Não sei se alguém já viu coisas dessa natureza, mas eu disse aos irmãos que eu nasci dentro da Igreja Batista, né? Deus é tão bom que já me purificou de muita coisa. Amém, irmão? Ele levou muita coisa. Por isso que eu disse, Deus é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso. E nós estamos caminhando e muitas vezes esquecidos. E os ministérios precisam estar vacinados contra esta verdade maravilhosa, que cristianismo é relacionamento. Relacionamento saudável, verdadeiro para com Deus e com o próximo. E pronto. Não precisa mais nada. Jesus trouxe isto. Cristianismo é muito mais do que uma religião. A gente fala muito isso, não se cansa. Quando nós descobrimos essa verdade. Quando nós podemos viver isto, essa realidade. Os ministérios interagindo-se uns com os outros, entendendo que são a igreja de Cristo. Eu sempre falo para os irmãos lá que a igreja, ela é os ministérios em ação. A cara da igreja, nós a vemos através de cada ministério. Na atuação de cada ministério. É a cara da igreja. Nós somos a igreja. Nós estamos nos diversos ministérios. E então, esse relacionamento maravilhoso, amoroso, de respeito, que adora a Deus, pessoas convertidas, pessoas genuinamente convertidas, porque Cristo nos lavou de todo o pecado. Agora nós precisamos buscar a obediência. Mas, andando mais um pouquinho, nossa adoração faz sentido para Deus quando existe, né, uma adoração profunda. Versículo 14, aqui do capítulo 2, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Chamar o povo ao arrependimento, uma chamada nacional, em nosso caso a igreja toda, fazendo jejum e convocando uma assembleia solene. Todos devem comparecer, ninguém pode ficar de fora. É a união, a unidade. Nós precisamos valorizar esta unidade. Como isso faz diferença na nossa caminhada, apoiando uns aos outros, sentindo a dor uns dos outros, vivendo a empatia. Para isso Jesus nos chamou, o grande exemplo, né, Jesus Cristo, o seu ministério, os discípulos, os profetas também nos ensinam, ou seja, a Bíblia nos ensina. Também nós entendemos que a nossa adoração faz sentido para Deus quando existe obediência geral do corpo. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, diz uma versão. Essa vida é obediência.
Há muita confusão em relação à santificação, né? Há muita confusão. Eu tenho visto isso. Muitos entendendo a santificação como um negócio, uma coisa assim, estranha, impossível, uma utopia, muitas das vezes, esse negócio. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que nós somos santos. Nós somos santos, irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. Nós somos santos. Nós somos separados para a glória de Deus. E nós podemos viver, então, esta vida santificada, separada, mas não como um negócio. E como eu digo como um negócio, porque muitos acham que essa vida de santidade, né, tem que estar o terno e a gravata, tem que estar não sei o que mais, tem que estar a voz impostada, tem que estar não sei o que mais, e vai por aí afora. E a Bíblia não ensina isso. Isso é coisa dos homens. Os homens inventaram esse negócio. E foram colocando muitas vezes para nós, e nós fomos achando que era assim mesmo. Mas quando nós refletimos, abrimos o coração, a mente, abrimos a palavra, nos sentamos juntos, oramos juntos, então nós vemos uma realidade diferente. Há alguns anos estive no congresso do Haggai, lá em Lindóia. E que coisa maravilhosa, pastor Luiz. Eu achei uma coisa extraordinária porque nós estávamos no hotel tomando café da manhã. E aí foi juntando pessoas de várias partes do Brasil. E eles foram chegando e cumprimentando uns aos outros, e nos cumprimentando, e sentando, e conversando, depois orando junto. Irmãos em Cristo, que passamos agora a ter um relacionamento a partir daquele momento. Muito diferente, porque quando nós viajamos em férias, e para lugares desconhecidos, o que acontece? Nós chega no hall, no restaurante, no hotel, no hall, depois lá entramos lá no restaurante, sentamos lá na nossa mesinha com a família, né? E as pessoas vão chegando e simplesmente vão chegando e vão cada um para si e por aí afora. Né? Não tem essa situação. Mas lá a gente sente, né, a presença de Deus, o povo de Deus caminhando em unidade. E realmente foi extraordinário. Depois voltei, no congresso da CEPAL, em outros momentos. Deus tem nos dado a graça de ver o seu reino, a expansão do seu reino, e pessoas das mais diferentes. Os olhos redondos, os olhos puxados, né, o rosto também, uma hora achatado na cabeça, e por aí, ó, cada pessoa diferente da outra, vestimentas diferentes, mas louvando ao Senhor com todo o carinho, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, porque somos santos, fomos separados por Cristo Jesus. E a verdadeira adoração ela existe quando existe quebrantamento da liderança. Diz o texto para nós, não é? Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Como o Salmo 42:10 fala para nós. Vamos então, líderes de ministérios, unir em oração, clamar a misericórdia de Deus pela nossa igreja, nossa gente. Precisamos fazer isso com intensidade, todos os dias, porque Deus ouve a oração. Deus gosta da oração. A nossa oração é como um perfume, é como um cheiro suave, é um incenso, como a Bíblia diz. E a oração faz muito bem. Há um tempo atrás estávamos ouvindo o pastor Miranda. Ele estava numa igreja com visão, com propósito, no centro do Rio. Não sei agora, estava ali em Botafogo. E ele estava dizendo para nós que
Um dia chegou um casal que queria falar com o pastor Miranda Pinto. Esse casal estava, me parece, acompanhado de um pastor. Foram lá para conversar. E aí mandaram que eles entrassem. Só que eles chegaram e quando eles estavam lá numa sala, eles escutaram o pastor falando muito alto e brigando. Como se estivesse brigando com alguém. E aí então eles ficaram quietinhos. O homem está brigando com alguém aí, o pastor está zangado aí, está brigando com alguém. E esperaram. Aí daqui a pouco a pessoa veio e disse, vocês não entraram para falar com ele? Não, ele está brigando com alguém aí, está conversando com alguém, brigando. Aí disse, não, vamos aproximar devagarinho, ele está orando. E aí eles entraram, foram lá, bateram na porta, ele estava orando sozinho lá na sala. E estava brigando com Deus. E aí descobriram que ele estava brigando com Deus. A maneira como ele adorava a Deus, orando. E certamente ele estava com coisas muito sérias para tratar com Deus. E ele estava muito indignado com alguma coisa. E ele falava com Deus dessa forma. Meus irmãos, isso é extraordinário. Alguém para falar com Deus desta forma, que parece que está brigando, é porque ele sabe que Deus está ali com ele. Está ouvindo. Porque do contrário é louco. Não é? Eu penso que ele não era louco, não. Ele é realmente essa maneira, essa fibra. Mas andando um pouquinho para a gente terminar, meus irmãos, sobre essa adoração avivada, essa adoração, adoradores avivados, isso que nós queremos mesmo. Nós queremos algo na nossa vida que venha do Senhor, algo motivador, algo que nos impulsione, algo que nos dá realmente sabor, que nos dá alegria e que confirme que realmente estamos fazendo a vontade de Deus. Fazendo diferença no momento que nós estivermos em algum lugar. Existe adoração, né? A adoração que agrada a Deus, quando ela existe, é quando existe fé em sua provisão abundante. Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo, diz o versículo 18 aí. E o 19 diz, e o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O trigo, que dá origem ao pão, o vinho, a alegria, o azeite, o precioso remédio e combustível nos tempos bíblicos. Representam, né, os alimentos necessários. Como é importante crer, como é bom receber, como é bom agradecer, como é bom confiar que Deus nos sustenta. A Bíblia diz que até quando dormimos, Ele está providenciando o nosso alimento. Aí Jesus vai dizer, não estejais ansiosos por coisa alguma. Não é só pelo dia de hoje, amanhã, depois, não é por coisa alguma. Mas que desafio para nós, irmãos. Na teoria, isso é tão tranquilo, né? Tão tranquilo na teoria. Mas na prática, que desafio não estarmos ansiosos. Chega até a parecer maldade, não é? Como? Não é? Pode vir a interrogação, como não ser ansioso? Como não estar ansioso? Mas é preciso confiar. A nossa adoração, ela acontece quando nós confiamos inteiramente na provisão de Deus.
provisão do Senhor. Chegando ao final, também a adoração que agrada a Deus, ela existe quando existe regozijo pelos feitos do Senhor. E a Bíblia vai dizer para nós, né? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor, né, o versículo 21, tem feito grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Diante de uma invasão de gafanhotos, regozija-te, Judá. O Senhor tem feito grandes coisas. Há alguma invasão indesejada em sua vida hoje? Quais os gafanhotos que têm, de repente, vindo sobre a sua vida, os seus planos? Mas aí encontramos o versículo 22, que diz assim: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque a árvore dá o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. A adoração que agrada o coração de Deus, ela existe quando existe esperança de dias melhores. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, a temporã e a serôdia, como dantes. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. A promessa de Deus, versículo 25, diz: assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Ações de graça pelos poderosos feitos do Senhor. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será envergonhado. Queridos, Igreja do Senhor, ministério do Senhor, ministros do Senhor, nunca duvidem deste grande Deus, que é Deus fiel, em fazer a promessa e fiel em cumpri-la até a última letra. Deus é muito bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso. O irmão que me conhece de longas datas, lembra daquele bigode, não lembra? Aquele bigodão? Eu estou muito melhor, não estou, meu irmão? Como Deus é maravilhoso, meus irmãos. É esse Deus que nós servimos. Aos irmãos aqui, coisa linda, né, que vem acompanhar o pastor, aturar o pastor e ajudar o pastor todos os dias. São maravilhosos esses irmãos. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, versículo 27, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Eu digo isso, irmãos, aqui, brincadeira, e falei com minha esposa aqui, mostrei aos irmãos, com muita humildade, com muito carinho, porque estamos na família de Deus. Mas fiz 53 agora em janeiro, então louvo muito a Deus. Com 33 de trabalho, daqui a 3 anos, possivelmente, eu pego meu tico-tico do INSS. 33 anos que eu sou contador também. E 25 que eu sou pastor. Então Deus é muito maravilhoso. Deus é bom demais. Aí você pensa assim, poxa, pastor, mas também sorri à toa, todo dia, né? Deve estar tudo uma maravilha, não é? Não, meus irmãos. Há muita luta nesse negócio. Há muita contrariedade também. Em algum momento tem ira também. Em algum momento tem enfermidade.
Tem muitas lutas, como todos nós que somos de carne e osso. Mas o Senhor é a nossa força. Ele é esse Deus maravilhoso que cuida. E a gente vê em algum momento, né, algum ministro de Deus chamado, separado, santificado, se arranhando por besteira. Por besteira, às vezes, se arranhando. Reclamando. Que está sendo deixado de lado, ninguém gosta dele, ninguém gosta dela, tudo mais, né? Os choros, as manhas. Deus é maravilhoso e nos convida a adorarmos e nos empenharmos, porque nós sabemos, versículo 27, sabereis que estou no meio de vocês, de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus está em nosso meio, queridos, e não há outro Deus. E creia sempre, Ele fala conosco e deseja que todos nós possamos construir um relacionamento pessoal de amor com Ele. Sua adoração faz sentido para Deus. Porque só assim ela poderá fazer diferença nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o seu coração. Amém.